Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre período composto. Na aula anterior nós vimos o período composto por coordenação, aquele que, embora alguns linguistas não concordem, mas aquele em que ocorre a ligação entre orações independentes, ou seja, orações que estão juntas, mas podem ser separadas e terem sentidos próprios. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na oração subordinada, aquela que é dependente, como o nome já diz, subordinada, ou seja, depende da outra. Lembrar a frase, que é o conjunto de palavras que transmite a mensagem, pode ou não ter verbo. Se eu disser ok, eu comuniquei com você, você entendeu, você me perguntou, eu disse ok, é uma frase. Joia, silêncio. A oração ela é estruturada a partir de um verbo, ou locução verbal, aí tem que ter o verbo, a estrutura, sujeito, predicado, todo aquele processo, complementos, e o período é o conjunto, né, de uma ou mais orações, que pode ser simples, quando tem só uma oração, ou só uma gira em torno de apenas um verbo, o preço do combustível continua alto, que a ideia é que o que continua alto, o preço do combustível, gira em torno do verbo continuar, ou pode ser composto, período composto, quando tem mais de uma oração, duas ou mais. Espero que ele me telefone ainda hoje, então eu tenho dois verbos, esperar, telefonar. Esse período pode ser composto por coordenação, que como vimos na aula anterior, é quando uma oração não depende da outra, pode ser separada, pode ser dita de forma isolada, e período composto por subordinação, que é aquela que uma depende da outra, ela é ligada à outra, ela só tem sentido se estiver junto com a outra, por isso subordinada. Uma comparação é aqueles casamentos à moda antiga que duravam, não se separavam, é a subordinada, aquela ligação subordinada, aquela relação de dependência um do outro, ou uma sociedade, uma empresa, por exemplo, que é coordenada. Existe, mas a qualquer tempo pode se separar. A coordenação, como eu disse, as orações têm autonomia, por isso que elas se separam, porque cada oração tem o seu sentido, o seu significado. Por exemplo, ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. Quer dizer, uma ideia é que ele sabe a verdade, uma ideia é que ela negar tudo. Pode ser separada. Não irei à escola, quer dizer, uma informação, eu não irei à escola. E aí eu trago uma informação adicional, eu estou doente, mas pode ser separado. Ou use o celular ou faça essa atividade. Opcional, mas pode ser separado. Consegui comprar o livro e vou te emprestar depois. Pode ser separado. Já a subordinação ocorre que as orações, elas são, nós dizemos, funcionárias ou subordinadas, dependentes uma da outra. Então, se eu tiro uma, se eu excluo uma, a outra fica sem sentido. Por isso que nós chamamos de subordinada. Quer ver? Ele sabia que ela negaria tudo. Vamos separar? Ele sabia, mas sabia o quê? Então a oração não tem sentido só, precisa da outra. O crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia. O crime não apareceu na mídia, mas que crime ela cometeu ainda? Então uma está dependendo da outra para ter sentido. Quando ela chegasse, ele deixaria a sala. Quer dizer, ele deixaria a sala. Quando ela chegasse, o que ia acontecer? Você está vendo que uma não tem sentido com a outra, por isso que é subordinada, dependente uma da outra. Como é que eu vou identificar se é coordenada ou subordinada? Tente separá-las, tente dizê-las de forma separada. Se você perceber que uma ficou sem sentido, porque depende, está incompleta, então ela é subordinada. Aqui nós temos um quadro de diferença, coordenação, subordinação, com exemplos. Nós temos três tipos de orações subordinadas, que são as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Mas esse é um conteúdo para as próximas aulas. Não percam. Por enquanto, mais alguns exemplos. Nós desejamos que a sua vida seja boa. Nós desejamos. Incompleta, desejamos o quê? Eu preciso do complemento. As pessoas que são alegres vivem melhor. Pessoas vivem melhor. Que pessoas? Aquelas que são alegres. Realizamos o nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Realizamos o nosso projeto.
E aí fica incompleto. Mas realizou como? De que jeito? Por quê? Para quê? Então veja que ela depende de um complemento. Vamos ver lá, pessoal? Por hoje a gente vai focar só no que é oração subordinada. Depois, em outros momentos, como eu disse, não percam, nós vamos conhecer os tipos de orações subordinadas. Bom, período composto em que ocorre uma dependência entre as orações. Coordenada, subordinada ou simples. A letra C não é, né, pessoal? Se é composto, não pode ser simples. Coordenada ou subordinada? Subordinada. Depende. A coordenada diz que há uma independência, entre aspas, né? Mas alguns linguistas não concordam com essa independência, mas a gente percebe que elas podem ter sentidos separadas. Elemento que estabelece a ligação entre as orações. O que liga essas orações? Preposição, verbo, conjunção. Preposição liga palavras. Carro de boi. Verbo é a palavra que indica ação. Quem liga a oração é a conjunção. Ele caiu, mas não se machucou. Mas, tá ligando, é a conjunção. Das orações abaixo, um exemplo de subordinada é: tão logo chegar aí, me liga. Escolha o seu e leve. Recebeu a mensagem, não respondeu. Todas são período composto, mas aquela que a gente vê que uma depende da outra é a primeira. Quer ver? Ele recebeu a mensagem, ele não respondeu a mensagem. Eu posso dizer de forma separada. Escolha o seu produto, o seu celular. Leve. Posso dizer de forma separada. Mas a primeira, que é a letra A, não dá. Por quê? Tão logo chegar aí, o que vai acontecer? Então eu fico esperando mais algo. Por isso que ela é subordinada, porque ela depende da outra. Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas vamos aprofundar mais nesse conteúdo. Mas por hoje é só. E até a próxima, se Deus permitir.